amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos e esperança em ter simplesmente um coração, um sorriso, uma canção de amor, a ternura de um olhar. Quantos sonhos e esperança em ter simplesmente um coração. Boa noite, estamos começando o programa Conhecendo a Palavra com Dom José Antônio Peruso. Quero acolher você que nos acompanha pela Parabólica Digital, pelo canal aberto, pelo aplicativo da obra Evangelizar é Preciso, e acolher você também que nos acompanha pelo nosso canal oficial do YouTube. Alguns minutos nós publicamos um vídeo no Facebook da TV Evangelizar. Eu quero te convidar nesse momento, entre aí no Facebook, digite TV Evangelizar. E logo abaixo desse vídeo que nós publicamos, comente, coloque qual a cidade, qual estado que você está nos acompanhando. Será uma alegria poder interagir com você. Então quero aqui reforçar, entre no Facebook da TV Evangelizar e comente logo abaixo do vídeo, colocando a cidade e o estado que você está nos acompanhando. Passo agora a palavra para o Dom José Antônio Peruso. Boa noite, William. Boa noite. Hoje você veio de cor-de-rosa? Outubro rosa. Ótimo, bem lembrado. É novembro azul depois? Isso. Aí eu venho de azul. Tá bem. Felipe, Joelma, Jean, boa noite. Boa noite vocês que estão aqui nos estúdios, aqui em Curitiba. Boa noite vocês que acompanham de suas casas pelo Brasil afora. Hoje cheguei com um pouco mais de antecipação da outra vez. Por pouco não levei uma surra da turma aí dos bastidores. Sabe que bastidores, a palavra cabe bem. Sai cada coisa, tem cada fisionomia sorumbática, isto é, cara feia, quando eu atraso, mas hoje eles estão sorridentes. Vamos lá, retomar, vamos continuar conhecendo a palavra. É por isso que eu vim aqui, é por isso que eu não atrasei, é por isso que o William se fez charmoso e os nossos bons cantores estão aqui bem ensaiados. Motivo, a palavra do Senhor. É para evangelizar que aqui viemos. E o nosso texto para hoje, vamos lá, é uma singularidade de Lucas, só ele tem. É interessante ao observar o texto de hoje, quanto este evangelista era um ótimo narrador. Lembram dos 10 leprosos? 10, Jesus mandou-os, vão se apresentar aos sacerdotes. Só um deles voltou. E uma reflexão do evangelista, a partir dessa experiência, se torna muito, muito atual. Afinal, é grande a tentação, William, de nós todos, de procurarmos a Deus, para que Ele nos cure e que nos conceda tudo o que nos convém e depois esquecê-lo. É uma forma de religiosidade muito superficial que facilmente se difunde nos nossos dias. William, você está pronto? Sim. Ou está olhando para a sua camisa cor-de-rosa? Não, olhando para a Bíblia. Ah, nossa, eis aí um verdadeiro israelita no qual não há fingimento. Então leia, por favor, Lucas 17, 11, 19. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através de Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados.
Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. E lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 ficaram purificados? Onde estão outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ótimo. 10 curados, 1 salvo. Comecemos por aqui a observar. 10 foram e no caminho viram-se curados. Mas só a um a fé salvou. Os outros foram apenas curados. Vamos tentar compreender todo este. Parece evidente, fácil até, mas Lucas vai mais a fundo do que a mera evidência. Comecemos por uma observação. É sempre bom, antes, telespectador, é sempre bom, para ler um texto, também contemplar o que vem imediatamente antes dele. Por exemplo, Lucas 7 ou 17, 11 a 19, vale a pena, pelo menos, olhar os títulos do que vemos nas unidades textuais anteriores. Mas observemos, você pode ler, por favor, William, 17, 9 a 10. Jesus está ensinando. Acaso se sentirá obrigado para com este servo por ter feito o que lhe fora mandado? Assim também vós, quando tiverdes cumpridos todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Aí Jesus está ensinando. Não foi um acontecimento. Um escriba que entrou, um fariseu que perguntou, um pagão que se aproximou, um doente que suplicou. Não foi um acontecimento. Até 17, 10, é uma sequência. O que antecede é uma longa sequência de ensinamentos. Vamos observar no capítulo 16, versículo 19. Queira ler, William. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava. Isto, já vimos da outra vez, é uma parábola e Jesus está a ensinar. Mas vamos retroceder, por exemplo, no versículo 9 do capítulo 16. Retrocedamos por várias vezes. Por favor, qual capítulo? 16, 9. 16, 9. Vamos lá. E eu vos digo: fazei amigos com o dinheiro da iniquidade. São temas que vimos da outra vez. Retrocedamos ainda para 15, 11. 15, 11. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai... E aí isto é a parábola do filho pródigo que nós vimos recentemente. Quanto mais retrocedemos, tanto mais encontramos narrativas de ensinamentos. Jesus que está a ensinar. Quando chega a 17, 11, mais do que ensinamentos, há a narrativa de um fato. Isto é, há uma espécie de descontinuidade. Até então, ei, telespectador, vejo aqui 2 tapetes. A câmera está a lhe mostrar. É como se chegássemos até aqui, 17, 10. Aí, 17, 11, começa um outro, aqui é um outro tapete. Aqui era uma narrativa,
aqui parece que há um novo começo. Queira observar, William, termine o 17:10, comece o 17:11 sem qualquer título. Assim também vós. Um instante, por favor, na medida em que ele lê, eu me avizinho. Vamos fazer aqui um jogo de cena, inclusive. Ele lê e eu acompanho, para que percebamos. Vai lá. Assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, dizei: somos simples servos, fizemos apenas o que devíamos fazer. Acabou o tapete e acabou a narrativa dele. Olha o salto que dá. Vai lá. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Olha como o assunto muda, uma descontinuidade completa. Antes um ensinamento, uma ruptura, e parece que está começando um outro assunto. Isto se chama uma espécie de, é importante que observemos, uma espécie de cesura. Cesura, uma rachadura. Tem algo aí que parece ter ficado incompleto do ponto de vista narrativo e já começa um outro. Por que ficou eu aqui a explicar isso? Para que percebamos que Lucas, ele recolheu diferentes materiais de diferentes fontes e juntou-as numa narrativa que seguiu uma lógica, aquela que lhe parecia a mais ajustada. E às vezes para nós parece uma mudança repentina de assunto. Mas há uma mudança temática repentina entre o que havia antes e o que começa agora. A próxima tela pode nos explicar, pode nos ajudar um pouco mais. Por favor, William. Aqui há uma narrativa que interrompe 17:11 a 19, interrompe com uma narrativa de cura, diversos capítulos que nós já vimos, dedicados ao ensinamento. A cura anterior, a última cura, nós estamos no capítulo 17, foi lá no capítulo 14. Tem 17, todo o capítulo 16 com ensinamentos, todo o capítulo 15 com ensinamentos, todo o capítulo 14 com ensinamentos. No início de 14 tem uma cura. Parece que o evangelista tinha esquecido. Não foi esquecimento, foi a sua organização redacional. Mas nós não queremos falar da literatura e da redação, nós queremos concentrar a nossa atenção no que o evangelista escreveu, e a próxima tela pode nos ajudar que, embora haja rupturas, também há pontos de encontro. William, você leu no versículo 19, 17, 11. Você pode ler, por favor, William, de novo, 17, 11. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava... Opa. Por favor, 17 e 19, eu me esqueci, eu me enganei, desculpe. 17, 19. Em seguida, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse tema da fé está presente aqui, numa narrativa de ruptura, de cura, se antes era de ensinamento, mas o tema estava já no capítulo 17. Muda o estilo, muda a temática, mas alguns temas permanecem em comum. Não é de todo isolado. Pode ler em 17:6, por exemplo, só para ver. 17:6. Deixa eu achar aqui. O Senhor respondeu: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesses a esta amoeira, arranca-te, replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. O tema da fé, vai a 19. 17 e 19 outra vez. Em seguida disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A outra tela vai nos ajudar um pouco mais.
Há pontos de contato, pode seguir esta também de alguma maneira, nós já vimos. Vamos para a próxima, por favor. Este texto é de um grande dinamismo narrativo. Vale observar. Quase que em cada versículo há uma nova cena. Vamos observar, William. Você começa de novo, 17 e 11. Vocês aqui presentes aqui, e você telespectador, acompanhe-me, por favor. Eu sei que o William está aí com sua camisa cor-de-rosa, mas agora, não por charme, eu perco para ele, porque a nossa atenção é sobre a palavra. Vai lá. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Vai. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Uma cena, entrar num povoado. Vai o versículo seguinte. E clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Uma outra cena seguinte, ligada à primeira, mas um novo ato. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Outra cena. Cada versículo parece que tem uma cena nova. Vai mais um pouco. Versículo 15. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás. Notemos, eu vou passar reto aqui porque eu não quero encobrir a imagem formosa do William. Vendo-se curado, voltou. Glorificando a Deus. Controle, esse menino ainda não. Outra cena. Retornou. E daí? Voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Observem, glorificando a Deus. Agora chegou ao 16. Notemos. E lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Segue. Pois bem, era samaritano. Olhem, não há mudanças de cenas agora. Segue mais um pouco. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Ainda está na mesma cena. os 10 não ficaram purificados? E daí? Onde estão outros 9? Mais. Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Notemos, versículo 11, uma cena. 12, outra. A cada versículo parece uma outra cena. Até chegar à cena, ao versículo 16. Agora uma única. Toda ela, até 19. Isto é, parece que ele faz uma peça de teatro. Um ato, outro, até chegar ao principal. Este é mais longo. É um só e é o conteúdo central do que queremos ver. Se Lucas fosse um novelista, ele se haveria muito bem. Por que estou eu a falar disso? Porque na cultura bíblica, não é só o que se fala que tem um conteúdo ou uma mensagem, mas na maneira como se apresenta, também está a indicar uma interpretação intencionada pelo evangelista. O que ele quer colocar em evidência é aquele, um dos 10, que retornou, prostrou-se, e a ele Jesus pronunciou sua palavra conclusiva. Vai em paz, tua fé te salvou. É uma espécie de sequência de atos orientados a uma cena principal. Se observássemos aqui, só os verbos de movimento. Vale a pena notar. Vamos lá, William, recomeça. Não precisamos ler tudo, mas vamos observar só alguns aspectos. Começa outra vez. Versículo 11. 11. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Está em caminho. E daí? Ao entrar num povoado, Ele entra num povoado.
10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Vieram 10, olha o movimento, pessoas que chegam, pessoas que vão, pessoas que se aproximam, pessoas que se afastam. Vai mais um pouco. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E daí? Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E daí? E aconteceu que enquanto iam, Lá estão eles em movimento. E daí? Ficaram purificados. E então? Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás. Notemos, gente que vem, gente que vai. Há todo um jogo de verbos de movimento que o evangelista, dos quais o evangelista se serve para poder tornar, manter o leitor atento. É isto porque para o autor Lucas é importante a mensagem que ele quer que o leitor compreenda. Não esqueçamos, não temos esse texto em Marcos, não temos em Mateus, também não em João, é exclusividade de Lucas. A próxima tela pode nos ajudar a um novo passo, por favor? Grandes temas. Temos ainda alguns poucos minutos, gostaria que me indicassem. Então, é possível, vamos observar entre os grandes temas, porque daí no quadro seguinte a gente começa a ver versículo por versículo. A salvação, que ninguém pode alcançar sozinho, os 10 leprosos não conseguiram a cura por si mesmos. É oferecida a todos os 10. Os 10 foram curados. Estão no mesmo caminho daquele que veio buscar a todos. O próximo quadro nos ajuda um pouco mais. Grandes temas ainda. Mas a salvação não é curar a lepra. Leprosos. É encontrar quem a curou. Não esqueçamos. Um deles voltou, né? Curados todos. Mas salvação? Assim como não se sacia a sede com um copo de água, mas encontrando a fonte, se eu tomar um copo de água, este aqui, e só tivesse esta água e não mais outra, eu não posso dizer que teria água. Teria apenas um copo. A sede, assim como não se sacia a sede com um copo de água, mas encontrando a fonte, do mesmo modo a salvação. Se a encontra, não se a encontra, aqui se a encontra, falta um não. Não se a encontra em um milagre, mas no retorno ao Salvador. E aqui, William, nós todos pedimos muito ao Senhor. E com que frequência somos atendidos? Graças a Deus. Mas ainda a salvação está para além de um pedido atendido. Eles pediram a cura, conseguiram. Nem por isso experimentaram a salvação. Ser curado não é igual a ser salvo. Sejamos aí, mantenhamos a reflexão. Parece que chegamos ao intervalo e hoje eu tenho que ficar muito dócil, porque da outra vez eu atrasei e estive a perigo. Vamos agradar o patrão agora. Eu quero lembrar você, telespectador, que você pode rever todos os programas da TV Evangelizar, inclusive o programa Conhecendo a Palavra no canal oficial do YouTube, youtube.com/TV Evangelizar Oficial. Já ultrapassamos aí os 100 mil inscritos. Então entre lá, se inscreva no canal da TV Evangelizar. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes.
quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse da graça de Deus. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Já estamos de volta com o programa Conhecendo a Palavra, e esse é o momento de nós lermos as mensagens de todos aqueles que comentaram aqui no Facebook da TV Evangelizar. Se você ainda não comentou, nós publicamos um vídeo, coloca a cidade, o estado que você está nos acompanhando. Na volta do próximo intervalo estarei lendo a sua mensagem. A Rosângela Alves, olá, William Dom Peruso, a sua bênção. Eu já estou aqui assistindo o programa Conhecendo a Palavra. É um programa que nos enche de alegria. Um grande abraço, sou de Sobral, no Ceará. A Maria Verônica, boa noite, Dom Peruso, sou de São José dos Pinhais. Não perco um programa Conhecendo a Palavra. Obrigado, Maria Verônica. A Sueli da Silva, boa noite, que Nossa Senhora Aparecida possa cobrir todos vocês de bênçãos. Ana Paula dos Santos, boa noite. Estou acompanhando vocês da cidade de Laranjeiras. Oswaldina nos acompanhando pelo Facebook. Vera Leitão de Carnaubal, Ceará. A Áurea Drummond de Juazeiro do Norte, Ceará, nos acompanhando. Mas estes cearenses são muito fiéis, hein? Eles poderiam se integrar entre aqueles que voltou para agradecer. Verdade. Que gente muito religiosa. Mas é preciso um passo da religiosidade para a experiência de fé. É o caminho do discipulado. Mas vamos lá, agora já feitas as introduções todas, vamos agora ir diretamente ao texto, que é a parte que mais suscita apreço por parte de qualquer pessoa que queira conhecer a palavra. Então vamos lá. William, você outra vez. Eu acho que é a 10ª vez que você lê esse versículo hoje. Mas assim você confere um sentido estético ao televisor de quem vê. Pode ler. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ótimo. Vamos lembrar do mapa? Lembra, faz tempo que não apelamos para o mapa. É importante. Isto, aqui está ele. Eis a Galileia. Vocês que estão aqui, não sei se conseguem perceber, mas está aqui a Galileia. Você, se puderem enquadrar o mapa no televisor, vai facilitar para quem acompanha desde longe. Aqui está a Galileia. Aqui está a Samaria. Eis Jerusalém. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava pela Samaria e pela Galileia. Estranho, a viagem é daqui para o sul, para Jerusalém. E Lucas mencionou primeiro a Samaria, depois a Galileia. O que houve? Há quem tenha sugerido. Lucas não escreveu o seu evangelho desde a região da Palestina, nem da Judeia, nem da Galileia. Provavelmente, uns dizem Éfeso, outros falam de Antioquia, várias hipóteses. Mas dizem que, por não conhecer bem a geografia palestina, houve este erro. Outros propõem outras hipóteses. Desconhecimento geográfico, tá. Acaso quis ele falar primeiro da Samaria, porque logo a seguir falaria de um samaritano? Difícil saber bem. De qualquer maneira, e isto vale.
a Samaria. Eu gostaria que enquadrassem bem este mapa. A Samaria tinha uma história de infidelidades. Na história de Israel, infidelidade a Deus. Era considerado um povo de infiéis. Então Jesus, a caminho de Jerusalém, passa por lá, porque aonde ele passa, ele quer levar a salvação. Aqui é como se estivesse Jesus a participar, não como pecador, mas visitando uma história de muitos pecados para oferecer a sua salvação àqueles de Samaria. Galileia. A Galileia foi o dia a dia de Jesus durante sua vida. O cotidiano aqui. Jesus passou pelo cotidiano de um povo levando a salvação. Povo da Galileia. Passou pela história de pecado de um outro povo, querendo lhe oferecer a salvação. Samaria. Tudo vai chegar ao transbordamento do amor que ele quer oferecer a todos, salvando a humanidade inteira lá em Jerusalém. A menção desses lugares geográficos não é uma mera indicação espacial. Estava aqui, estava lá, viajou para lá. Não isso. Em todos esses caminhos, deslocamentos e percursos, é o Filho de Deus que, por onde passa, leva a salvação para a qual foi enviado. Não sei se lembra, William, Joelma, nos primeiros encontros, eu imagino que esses que participam do programa Conhecendo a Palavra desde há bastante tempo recordam. Lucas 4, 16, 20. O Espírito do Senhor enviou-me para levar a libertação a todos. Aqui é mais um desdobramento daquela missão enunciada na primeira vez que Jesus falou publicamente, que foi lá em Nazaré. Vamos a um outro passo, por favor. A próxima tela vai nos ajudar a uma progressão. Queira ler, William, por favor. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância. Entrar num povoado. Qual povoado? Você não sabe, William? Não. Joelma, você não sabe? Também não. Eu também não. Lucas não diz qual o povoado. Não é a intenção dele explicar o lugar onde, a cidadezinha, o vilarejo. Porém, é o único lugar nos evangelhos em que os leprosos aparecem como adjetivo. Curioso, ao entrar num povoado, 10 leprosos. 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Até então, gostaria se pudessem enquadrar aqui o nosso quadro, é importante para que o telespectador possa acompanhar com maior proximidade os 10 leprosos. Em outras situações, falava de um homem leproso, de 2 homens leprosos, de um outro homem paralítico. Aqui não é homem, não é samaritano, falará depois. Não se sabe qual é a nacionalidade dos outros, são só 10 leprosos. Não se sabe o vilarejo, mas se sabe a condição daqueles 10. Quem tinha esta doença ou um problema de pele, naquela época, estava numa condição de desgraça, a lepra, uma situação de impureza. Não podem se aproximar de Deus,
não podem se aproximar do templo, nem da sinagoga, nem dos outros. Se eu tivesse este problema e me aproximasse de você, eu seria um impuro diante de Deus que contaminaria você da impureza. Também você se tornaria impuro, que por sua vez contaminaria um outro, e assim vai. Por isso eles, leprosos, eram tidos por distantes de Deus e rejeitados por Ele, e distante dos outros, da comunidade, das pessoas. Viviam isolados nos campos. Não se sabe o nome do povoado, mas se sabe a condição destes. Perdidos, sem esperança, esquecidos, condenados ao esquecimento. É interessante, e isso era a lei judaica. Levítico 13:45 diz: alguém que o sacerdote reconhece como leproso, naquele tempo chamavam de lepra qualquer doença de pele. Tinha uma mancha na pele, o sacerdote reconhecia, Deus te rejeitou. Por favor, afaste-se do povo. Faça isso, Felipe. Agora um exercício. Por favor, porque Deus te rejeitou, queira distanciar-se do convívio, da comunidade e do povo. Você não é bem-vindo entre nós, porque também Deus não o quer entre nós. Por favor, afaste-se. Era mais ou menos isso que se fazia ao tempo. Imagine o sentimento daqueles 10, rejeitados por Deus, rejeitados pela sociedade, rejeitados por todos. Se alguém se aproximasse de algum lugar no qual houvesse um leproso, ele deveria se apresentar desde a distância e gritar: somos impuros, sou impuro, impuro, não se aproxime. E aqui, eles vieram ao encontro e pararam à distância. Vejamos o... Felipe, você pode vir, você é bem-vindo, rapaz. Olha que simpatia. E sem a sua voz aqui, não, era só jogo de cena, tá? Olha o sorriso dele, afinal nós lhe queremos muito bem. Mas vejamos o versículo seguinte. E clamaram. Um instante. E clamaram. Deveriam clamar: impuros, impuros. Olha o que clamaram. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Pois bem, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Não sei, Joelma, se você lembra, quando nós estudamos o Bom Samaritano, que passou um sacerdote, viu aquele homem em situação mísera, desviou e seguiu. Um outro levita desviou e seguiu. Primeiro o levita, depois o sacerdote. Um samaritano parou, olhou, sentiu compaixão. Lembra? Lembro. É o capítulo 10, aí telespectador. Assim como ela, se recordar, aquele samaritano passou, sentiu compaixão, viu, olhou, como aqui. Jesus viu, nada disse no começo, mas eles clamaram: mestre, tem compaixão de nós. Esta expressão, tem compaixão, muito usual. O pai, lembra o pai do filho pródigo? Vimos dias atrás. Viu o filho ao longe, sentiu compaixão e se pôs em movimento para alcançá-lo. Estes 10, sentindo-se em desgraça, rejeitados por Deus e por todos,
a única esperança é que Jesus se compadecesse. Aliás, muito poucas vezes alguém ou os interlocutores de Jesus pronunciam o seu nome. O nome Jesus, em hebraico, quer dizer Deus salva. Jesus tem compaixão de Deus, tem compaixão de nós. Este é um apelo que o bom judeu fazia ao Deus amoroso. E William, você vai ao Salmo 51, por favor. E enquanto ele vai até o Salmo 51, eu continuo aqui. 51, 3. Ou então, se chegar antes ao Salmo 31, 10. Mas eles, com este grito, dirigem-se a Jesus como se fosse a Deus mesmo. Tem piedade, algumas Bíblias traduzem. Tem compaixão. É o mesmo uso verbal. Você pode, por favor, qual é, William? 31, 10. O que tem lá, por favor? Tende piedade de mim, Yahvé, pois estou oprimido. Este pedido, tem piedade de mim, na tradição dos Salmos, não é apenas uma forma de orar. Usa-se esta forma de orar quando o orante está mergulhado numa situação pessoal muito dramática, por um lado, mas a sua oração ele a pronuncia com uma convicção de fé muito, muito bem radicada. De um lado, sua dor profunda, de outro, sua fé alargada e aprofundada. Aqui então, Senhor, olha para a nossa lepra, para a nossa miséria e tem compaixão. Este tipo de súplica se fazia quando o bom orante se voltava para um Deus amoroso. Então não é apenas um grito, tenha compaixão, tenha dó de nós. Não, não é isso. É, olha com amor, Jesus, para a minha situação de desgraça. Quem sabe com alguma lágrima, inclusive. É um tipo de súplica que não admite dúvidas. Impressionante. Invocam a Deus. Compaixão pediam e suplicavam somente para Deus. Invocam a Deus pelo nome de Jesus. Lembram em 23, 42? Vai lá, por favor, William. Lucas 23, 42. É impressionante como o redator é cuidadoso em atinar para certos detalhes. Você que está aí na sua casa, se tiver a Bíblia em mãos, agora vale a pena. Vai até lá. Lucas 23, 42. É um outro dado presente só no Evangelho de Lucas. Vocês que estão aqui, por favor, queiram chegar até 23, 42 para observar um dado interessante. Queira ler, por favor, o que tem antes. E depois, começa lá pelo 21. Versículo 21. Ou melhor, 41, desculpa. 41 ou 40. Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos. São aqueles dois chamados malfeitores crucificados ao lado de Jesus. Vai. Mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou, Jesus... Um instante. Aqui, Jesus, os leprosos. Lá, o crucificado com ele. Jesus. Vai. Lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Ou seja, o mesmo nome e o mesmo apelo.
Aqui a linguagem tem compaixão. Lá, 23:42, lembra-te de mim. Mas introduzidos, eu gostaria que enquadrassem, vale a pena, por favor, aqui a nossa tela. Jesus, 17:13. Lá o crucificado, chamado de bom ladrão. Jesus olha para a minha desgraça de crucificado. Jesus olha para a minha dor de leproso. São dois personagens que gritam pela salvação e pelo Salvador num momento trágico de sua própria história pessoal. Não cobraram respostas imediatas, mas gostariam que seu Senhor, Jesus, tivesse ouvidos alargados para o seu drama. E então, a outra tela pode nos ajudar. Estes 10 que gritaram. E aí, vendo... Pode ler, William, por favor. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Notemos, purificados agora. Vendo-os. É curioso que este verbo aqui está traduzido assim, vendo-os. Mas eu já falei, o pai do filho que se distanciara, o chamado filho pródigo, tendo-o visto, moveu-se de compaixão e foi. O bom samaritano passando, viu, moveu-se de compaixão e foi. Em Êxodo 3:7, Yahvé fala para Moisés: eu vi o sofrimento, a opressão do meu povo. É interessante. São para 10 leprosos. O ritual de despedida de alguém que o sacerdote constatava que tinha lepra. Vem, Felipe, outra vez. O sacerdote, quando reconhecia que alguém tinha lepra, primeiro não se aproximava, não podia. Mas tinha todo um ritual muito parecido com o ritual de enterro, como os ritos funerais. Fazia toda a oração de quem estava sepultando alguém. Agora vai, sair de cena, saia do ambiente. O leproso era tido por um morto pela sociedade. E Jesus, vendo-os, ele lhes disse: pode ir, seguir. O Felipe, não se afaste tanto, porque está chegando já o tempo do intervalo e sem a sua voz aqui, tudo se torna funéreo. Então venha cantar para que a alegria retorne. Mas veja, e demonstrarmos. Um sumo sacerdote diria: vai embora porque tem lepra. Jesus lhes diz: vai mostrar-te ao sacerdote porque você não tem mais lepra. Isto é, tempo, na palavra de Jesus, alguma esperança já se vislumbra. É interessante, Jesus não os envia ao isolamento, envia-os à esperança. Mas olhem, ide, ponha-se em caminho. Lembram de pôr-se em caminho? Não é simplesmente sair de um lugar e ir para outro. O verbo usado, nós traduzimos por ide, mas pôr-se em caminho é um processo pessoal de mudança e de conversão. Então, iniciem um processo de mudanças, queridos 10. Mas isso iniciem
depois do intervalo. Agora não, porque tem intervalo. Eu quero lembrar você, querido telespectador, nesse mês de outubro, os Correios tiveram uma greve, estavam em greve parcial, e diante disso, muitos associados não receberam o Jornal do Evangelizador do mês de outubro. Mas no início do ano, nós enviamos para você um calendário 2017. Nesse calendário 2017, você pode destacar o boleto referente ao mês de outubro e fazer a sua contribuição. Nos ajude a continuar evangelizando. Vamos para um breve intervalo. Olha pra mim, estende a tua mão, não me deixe só, tende compaixão. A dor dentro de mim me cura e me aceita de volta. Olha pra mim, estende a tua mão, não me deixe só, tende compaixão. Tu me conheces, sabes bem quem eu sou, me rendo em tua presença e ao teu amor. Já estamos de volta, esse é o momento de nós lermos as mensagens aqui no Facebook. O Júnior Junqueira diz: boa noite a todos, muito bom estar conhecendo a palavra de Deus. Acompanho vocês aqui de Astorga, no estado do Paraná. O Wilson, de Curitiba, nos acompanhando. A Soraya Carvalho, de Fortaleza, no Ceará. Temos aqui também a Silva Barbosa, nos acompanhando de Aracati, também no estado do Ceará. Temos aqui o Rafael Silva, Lagoa Seca, Paraíba. A Vera Leitão está aqui, vamos lá, deixa eu ver outras mensagens. A Ana Abigail está nos acompanhando de Ji-Paraná, Rondônia. Um abraço para todos vocês que nos acompanham. Ji-Paraná, eu era ainda seminarista, garotão, tinha terminado os estudos de filosofia, passei por lá. Tudo estava no início. Que bela cidade que era já aquela época. O que ouço são belas notícias da cidade, com problemas como todas, mas os que moram lá falam com tanto carinho da sua cidade. Parabéns, de Paraná. O William, você fique atento, porque aqui nós vamos voltar à mesma tela, o versículo 14, vale a pena retomarmos. Queira lê-lo, por favor. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Ou seja, os antes impuros, enquanto iam, ficaram purificados. É impressionante como Lucas não tem interesse em destacar o milagre. É tão rápido. A quais sacerdotes? Não fala nenhum. Eram os sacerdotes locais ou aqueles de Jerusalém? Como foi o processo de cura? Na medida em que caminhavam, viram-se purificados, primeiro um, depois outros, todos no mesmo instante? Nada disso. Não se ocupa com curiosidades. A grande atenção para a qual o evangelista quer que o leitor se volte aconteceu que, enquanto iam, não esqueçam, Jesus lhes falara: ide. Obedientes à palavra foram. Já há um princípio de fé aqui. Um ponto de partida, sim. Digno de reconhecimento da parte dos 10. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Parece importante explicar um pouco melhor esta frase, ficaram purificados. Não é assim exatamente. É que, se quisesse traduzir literalmente, ficaram purificados,
não soaria bem para a nossa língua. Foram feitos puros. E daí em português não soa, as regras de eufonia não soa bem. Mas foram feitos puros. Alguém os fez puros. Aqueles impuros, em desgraça, tidos por mortos. O ritual para afugentar um leproso era parecido com os rituais dos mortos. Estes foram feitos purificados. A voz passiva da parte deles, dos 10 leprosos, aceitar por si a caminho. E no caminho, enquanto iam, foram feitos puros. Fica aí, quem os fez puros? Estão à procura de um sacerdote, nem chegaram a ele. E já foram feitos puros. A próxima tela pode nos ajudar. Queira ler, por favor, William. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Numa primeira imagem, ou numa primeira imaginação, o que esta frase, ou estas poucas frases, essas duas frases, um deles vendo-se curado, voltou atrás, são várias frases. A imagem que aflora a nossa percepção é de que alguém caminhava, viu-se curado, voltou. A imagem do deslocamento, voltar atrás. E é isso mesmo que o evangelista narra. Todavia, a significação vai para mais do que isso. Um deles nem diz quem é. Vamos saber daqui a pouco. Lucas aí é esperto, muito, com uma intenção narrativa bem formulada. Um deles prepara a atenção do leitor. O leitor daqui a pouco vai saber, era um samaritano. Por este meio, William, o evangelista, quer despertar a atenção do leitor. Quem é ele? Então vamos. Um deles vendo-se curado. É assim que está escrito aqui. O Senhor os vira em sua lepra. Vendo-os, eles gritaram, clamaram. O Senhor os vira na sua condição de leprosos. E ele se viu curado. Usa a mesma forma verbal. O Senhor os viu na sua miséria, mas ele se pôs a caminho e viu-se na sua nova condição. É um jogo de palavras do qual o evangelista se serve para destacar. O verbo ver é muito importante para os evangelistas. Não é apenas a operação visual. Eu vi o William com camisa cor-de-rosa. Não é esta operação visual. É perceber subjacente ao fato, ou à realidade vista, uma outra bem maior. Vendo-se curado, voltou atrás. Voltar atrás. É outro tema um outro verbo muito, muito importante no quadro da teologia do Novo Testamento e dos Evangelhos. Volto a insistir. Queira me acompanhar, telespectador? Voltar atrás. Um verbo grego, voltar atrás, não é apenas o deslocamento, no sentido inverso ao que estava antes, voltar-se assim. Quem volta atrás, no quadro da teologia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, volta para mim. O filho pródigo voltou para a sua casa. É
todo um caminho de conversão e de aprofundamento e de redescoberta. Ia para lá, retorna. É o verbo usado para referir-se à conversão. Aquele dentre eles, não apenas retrocede no caminho que percorria, mas volta para a pessoa que lhe falara. Voltara para o Senhor Jesus. Muito bem, ele não se viu apenas curado, ele voltou. Ele, se quer encontrar Deus e glorificar a Deus, não é lá no sacerdote, é no retorno para Jesus. É lá que eu glorifico. Já vou antecipar. Este que retornou estava à procura de Deus. Os outros 9 que não retornaram estavam à procura da cura. Tem diferença, não? Quem quer encontrar Deus percorre um caminho. Quem quer encontrar o milagre percorre outro. E hoje, atualmente, são muito fortes os pendores a apresentar apenas a busca de Deus para curas. Antes aqui no programa mesmo, encontrei lá, participe, curas das emoções e curas das doenças psicológicas. É evidente que quem está em paz com Deus tem muito melhores predisposições para as curas físicas e psicológicas. É evidente que a cura é um sinal e a graça é um sinal inegável, de grande força, um grande portento, uma indicação clara de quanto Deus agracia os seus. Mas se nós buscássemos a Deus só quando experimentamos, só quando desejamos curas, nós nos igualaríamos aos 9 leprosos, que quando conseguiram a cura, não mais se interessaram por Jesus. Não é verdade? Não retornaram. Foi uma minoria. Dentre os 10 que retornou. A diferença está aqui. Por isso, é muito importante que tenhamos certo cuidado. Aqui se trata até de uma catequese, de amadurecimento da fé. Hoje se fala muito em iniciação à vida cristã. Senão nós vamos procurar um Deus milagreiro muito parecido com aqueles que quiseram apenas beneficiar-se de Jesus. Não caiamos neste tropeço. Vamos observar mais um pouco. Um deles, vendo-se curado, voltou atrás. O caminho do retorno é sempre exigente. É um processo de conversão, de deixar-se. Já estava curado, não bastaria aquela alegria. Olhem, a sobriedade, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus. Nem o que disse, que glorificações fez, que cânticos entoou, que discurso expressou, que fórmulas enunciou, nada. O destaque é voltar atrás, glorificando a Deus em alta voz. Vamos mais um pouco para compreender melhor? Só gostaria, a fé inicial, pôs-se em caminho para apresentar-se ao sacerdote, foi a fé inicial, um primeiro passo.
Mas a fé amadurecida requer o caminho do retorno. Seria algo, telespectador, como a um jovem que pedisse em namoro uma jovem e sempre namorar, mas nenhum passo adiante, nenhum compromisso a mais, nenhum projeto. Sempre na mesmice de um namoro que não amadurece e nada promete. Nos relacionamentos humanos não vale isso. Isso não pode, não é correto. Seria como que se aproveitar da pessoa e explorar os afetos do outro. Não sejamos exploradores da misericórdia de Deus. É isso que o evangelista gostaria que o leitor entendesse. O de ontem e o de hoje. E é por isso que a igreja hoje fala de iniciação à vida cristã. Ver-se curados é um primeiro passo, mas voltar atrás é o passo da fé amadurecida. Veio, voltou, lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. William, você sabe qual o verbo que Lucas usou para falar de agradecer? Em português você viu aí, né? Em grego não sabe, né? Também não teve essa chance e não estudou. Vou lhe explicar. O verbo que Lucas usou para falar do retorno, ou melhor, do agradecimento, agradecendo, eucaristeo. Daí a palavra Eucaristia. A palavra Eucaristia é dar graças, render graças. A celebração eucarística, William, seria muito interessante que a compreendêssemos assim. Eu participo da celebração eucarística como aquele samaritano, cheio de pecados, cheio de infidelidades. Samaria, um povo de muitas infidelidades, mas que volta atrás para encontrar-se com o Senhor, que lhe mandara apresentar-se ao sacerdote. Na Eucaristia é o sacerdócio de Jesus em ato. Aparentemente, nós simplesmente somos movidos. Vai, vem, agradece, muito obrigado, Senhor, estou muito feliz, palmas para Ele. Mas a intenção de Lucas era bem outra. Eu volto para aquele Salvador com intenções eucarísticas. Curado já estava, mas queria encontrar. Não era só a cura que ele buscava o encontro, o reencontro com seu Senhor. Vamos observar mais um pouco aqui. Lançou-se, veio, voltou agradecendo. Também esse verbo, lançou-se aos pés. Era usual naquele tempo, quando alguém queria fazer uma súplica, ou então uma manifestação de gratidão e reconhecimento da sua pequenez ante a grandeza do quanto recebera, curvava-se, ajoelhava-se e também a cabeça ia até próximo, ia aos pés da pessoa ante a qual queria manifestar sua gratidão. Foi isso que fez aquele anteriormente leproso, em desgraças, rejeitado por Deus, rejeitado por todos, até ritualmente colocado fora, mas agora voltou com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Isto é, havia muito preconceito com os samaritanos. Há pessoas a quem lhe custa muito aceitar, William? Sim. Eu também.
Felipe, você não, ou você também? Tem pessoas que a quem lhe custa muito aceitar? Não vem na cabeça agora. Não tem na cabeça? Este nasceu sem pecado original. Ou tem? Tem. Mas pessoas que uma sociedade rejeita, justamente eram os samaritanos. Foi ele quem melhor mostrou o caminho do reencontro eucaristeu. Aqui ainda não é Eucaristia, mas o sentido de eucarístico, vamos falar assim, ou a gratidão por quem se reconheceu agraciado por Deus. Este, tido por um pecador distante, cuja história do seu povo, os samaritanos de Samaria, era uma história de infidelidades e de muitos pecados, justamente ele, lá no capítulo 10 de Lucas, o bom samaritano, aquele filho de um povo desprezado, justo ele teve compaixão, sentimentos de Deus. Justamente este samaritano tem sentimentos, comportamentos melhor, que modelam o convertido que voltou atrás. Ele era excluído, duplamente excluído. Excluído por ser leproso. Excluído por ser samaritano. Justo aquele, o mais excluído, foi o primeiro a lembrar qual era a fonte, não apenas da sua cura, mas da sua salvação. Se era um leproso samaritano, os outros eram judeus? Difícil dizer, mas quando alguém é considerado leproso, perde toda a dignidade. O que tinha em comum? Todos tinham em comum a lepra. Se é judeu, se é samaritano, conta muito pouco. É leproso. É samaritano? Ele retornou, voltou atrás. Teve mais fé do que muitos outros ao seu momento e ao seu tempo. Leia, por favor, o versículo 17. Estamos já nos aproximando do fim do programa. Queira ler, William? Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Primeiro 17. São 3 perguntas retóricas. Aqui temos 2. Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Vai ao próximo, por favor. Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Agora volte ao anterior outra vez, por favor. Interessante. Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? A pergunta foi feita àquele um que retornara. Viu, William? O que pretende o evangelista que o leitor perceba? Não é apenas, nossa, ótimo, você voltou, parabéns, pelo menos um. Não. Se você voltou, ei, menino, onde estão os outros 9? Poderia ajudá-los a entender? Poderia ajudá-los a trazer, a que eles voltem aqui? Olha a responsabilidade daquele que foi, que percebera, que se reconhecera agraciado e percebera onde Deus podia ser encontrado. Voltou para Jesus e de Jesus a pergunta, a missão. Hoje se fala muito de missão. O Papa Francisco fala muito de igreja em saída. O que significa? Se você foi agraciado, vai buscar os outros e traga-os aqui para que sejamos eucarísticos ou rendamos graças a Deus e vivamos a fraternidade. 10 leprosos. 10 é o número mínimo para uma sinagoga ter a sua oração comunitária. É a comunidade.
uma comunidade, tinha 10 leprosos, de 10 leprosos, muitos pecados. Aquele que voltou ao seu Senhor foi indagado. E aqueles 9, vamos criticá-los ou vamos buscá-los? Em samaritano. Olha, William, Joelma, Felipe, Jean, se vocês têm intimidade com Jesus Cristo, Ele ia lhes propor uma pergunta. E aqueles outros? Pode trazê-los? Telespectador, se você se encontrasse com o seu Senhor, agraciado ou agraciada que foi, Ele lhe perguntaria, e os outros? E aí, o tempo se foi, mas o leproso, aquele samaritano, o último versículo, vai em paz, tua fé te salvou. Mas traga aqui os outros 9. Este é o texto, Lucas 17, 11 a 19. Muito obrigado. Nós estamos agora concluindo, terminando o programa Conhecendo a Palavra. O próximo programa no dia 31 de outubro. Que Deus abençoe você. Evangelizar é preciso.